Ok, então, muito bom dia. Bem-vindos e bem-vindas aqui à Biblioteca de Alcântara, à 7ª sessão do ciclo Crescer até Arrebentar, uma iniciativa da Rede Pro de Crescimento, em parceria com a Rede de Bibliotecas de Lisboa e, em particular, aqui com a Biblioteca de Alcântara. Este ciclo está a ser promovido, como eu disse, pela Rede Pro de Crescimento, da qual eu próprio faço parte, e esta organização envolve várias pessoas, algumas das quais estão aqui hoje presentes na sala, para além de mim próprio, Sofia Paredes, o Hans Saikov, o Luís Camacho e também o Jorge Farelo, que tem participado neste processo de organização destas sessões. Neste ciclo participa ainda a Susana Ribeira, que também está aqui connosco, que vai participar nesta sessão, e o Carlos Soares, que não pode estar presente. A organização desta sessão em particular teve um papel muito importante por um outro membro da rede, o Alcides Barbosa, que nos está a acompanhar por Zoom desde Guimarães. Ele não se pôde deslocar a Lisboa. Daí eu estar hoje a fazer esta função de moderador, que ia ser, inicialmente estava previsto para ser feita pelo Alcides. O ciclo Crescer até Arrebentar é uma iniciativa que assinala os 50 anos da publicação de um livro que se chama, no original, The Limits to Growth, Os Limites ao Crescimento, que foi publicado em 1972. Foi uma encomenda do Clube de Roma, um grupo de investigadores do MIT, liderado por Donella e Dennis Meadows, William Behrens e Jorgen Randers. Este livro foi, digamos, muito importante na altura para chamar a atenção para a questão dos limites biofísicos à atividade económica e resultou de um trabalho que foi promovido por este grupo de investigadores, que aplicou um modelo computacional baseado na teoria de sistemas dinâmicos para analisar a evolução global, passada e futura de 5 parâmetros, a saber, a população, produção industrial, produção alimentar, consumo de recursos e os impactos ambientais, que eram integrados num parâmetro que eles chamaram de poluição. Os autores concluíram na altura que, sem mudanças substanciais no sistema vigente e mantendo o business as usual, como eles chamaram, um dos cenários que consideraram, o crescimento exponencial da população, da produção alimentar e industrial conduziriam ao esgotamento de recursos materiais, naturalmente finitos, e ao declínio das sociedades industriais nos 100 anos subsequentes, seguidos, eventualmente, de um colapso abrupto. As conclusões foram consideradas alarmistas e catastrofistas pela ortodoxia económica e pelas elites políticas conservadoras, que descartaram as propostas de mudanças urgentes do livro, promovendo a intensificação do modelo capitalista neoliberal e, durante as décadas seguintes, sempre numa lógica irrealista e distópica da supressão de limites por via tecnológica e de inovação e da supressão da escassez por via da produtividade e da eficiência. 50 anos depois, os dados reais relativamente àqueles 5 parâmetros mostram que a sua evolução corresponde, de facto, ao cenário business as usual, um dos 12 cenários de desenvolvimento analisados pelos autores, alguns dos quais, desses cenários, consideravam mudanças substanciais no modelo socioeconómico que poderiam evitar o colapso. Mas isso não aconteceu. E os dados reais, analisados durante todas as décadas e muito recentemente, mostram que, de facto, foi isso que aconteceu. Iniciativas da Agenda Internacional do Desenvolvimento Sustentável, das sucessivas conferências promovidas pelas Nações Unidas e respectivos acordos, as políticas seguidas não evitaram, de facto, a entrada do sistema terrestre em sobrecarga, chamado overshoot, a partir da década de 90, nem o agravamento das crises ambiental e social globais. A possibilidade de colapsos do sistema económico e industrial é, assim, cada vez mais plausível, e existem, neste momento, vários sintomas, não preciso, provavelmente, estar aqui a enumerá-los, porque eles estão na ordem do dia. A questão é que, embora hoje já se ouça determinados políticos a falar em
disrupção, contenção, fim da abundância, as razões pelas quais essas noções são evocadas não correspondem, de facto, àquelas que eram evocadas pelos autores do estudo. O decrescimento é um conceito e um movimento que surge no princípio dos anos 2000 e que promove a redução material e energética seletiva, equitativa e conduzida democraticamente, que sustenta o bem-estar humano, a justiça social e as condições ecológicas, ao mesmo tempo em que reduz a mercantilização de bens e serviços e a comercialização da vida social. Mas o decrescimento não é apenas uma crítica do sistema vigente, é também uma proposta de valores, nomeadamente a suficiência, a autonomia e o cuidado, e propostas políticas concretas que eu não terei aqui, obviamente, tempo de enumerar. As questões fundamentais, para além dos 3 valores que eu acabei de enumerar, são um questionamento radical do status quo e uma abordagem sistémica na procura de caminhos. Citando um artigo que é citado num post que nós publicámos no nosso site, contra o risco de algum imperativo ecológico determinante determinar o caminho a seguir, o decrescimento coloca a noção de autolimitação no centro de uma política democrática. Como o ecologista político decrescentista Giorgio Callis afirma, em última análise, a questão é sobre que mundo queremos construir e para quem, e não como nos conformarmos com uma realidade pré-dada, ditada pela natureza. Os defensores do decrescimento enfatizam que os limites não são simplesmente naturais ou ditados por processos biofísicos objetivos, mas são socioecológicos, ou seja, limites definidos coletivamente que as sociedades estabelecem como autolimitações e condições para uma boa vida para todos. O ênfase é na necessidade de garantir escrutínio democrático das decisões políticas e da escolha de soluções em diferentes contextos, comunitário, empresarial e institucional, ou em diferentes níveis, local, regional, nacional ou global, através de processos participativos. E é esse tema que nos traz hoje aqui democracia e decrescimento, e as perguntas que vão ser eventualmente abordadas pelos nossos convidados, para além das 2 pessoas que estão neste momento sentadas ao meu lado, o Guilherme Seródio e a Inês Renda, que eu apresentarei em breve, também estão presentes nesta sessão 2 pessoas presencialmente e uma por Zoom, que são membros da Rede para o Decrescimento e que participaram recentemente em processos eleitorais. As perguntas têm a ver exatamente com será que o sistema político atual, baseado na democracia representativa, consegue cumprir os objetivos de garantir bem-estar social e ambiental de forma justa e equitativa? Que interesses serve, afinal, o atual sistema político das chamadas democracias liberais? A promoção dos valores de sustentabilidade ambiental e equidade, presentes e futuras, será possível num sistema economicista e tecnocrático? Como evitar as derivas autocráticas e os populismos que temos vindo a observar? Por outro lado, a promoção dos valores e políticas decrescentistas será possível no atual sistema de democracia representativa? Que alternativas existem? Esta última pergunta, nomeadamente, ou a penúltima, será que a promoção dos valores e políticas decrescentistas será possível no atual sistema de democracia representativa? É a pergunta que nós lançámos às 3 companheiras da rede, que vão tentar dar uma resposta a partir das suas experiências em atos eleitorais recentes, nomeadamente nas eleições autárquicas. E eu, assim, convidava, talvez em primeiro lugar, a Ana Poças, que nos está a acompanhar desde Gaia e que vai intervir por Zoom. Ana, estás pronta? Olá, conseguem ouvir-me aí? Conseguem ouvir-me? Hello. Ok. E na sala também conseguem ouvir? Sim? Ok, perfeito. Então, bom dia a todas as pessoas, é um prazer estar aqui convosco. Eu candidatei-me à Câmara Municipal de Gaia
principalmente por frustração. Eu vivi muitos anos na Holanda e desde há 2 anos e meio que voltei para Portugal. E estava a voltar para casa de bicicleta e a sentir, meu Deus, esta cidade é tão má para as pessoas, para os idosos, para as crianças, para andar a pé, para andar de bicicleta, para o ambiente, para tudo isso. E ao viver na Holanda eu sei o quão diferente a realidade pode ser numa cidade. E estava-me a sentir tão frustrada e lembrei-me que ia haver eleições autárquicas em breve e que o LIVRE, que eu não sou filiada, mas sigo desde o início, ia ter primárias abertas e pensei, pronto, olha, uma coisa que eu posso fazer, posso pelo menos candidatar-me às primárias do LIVRE e usar uma campanha autárquica como uma forma de espalhar ideias do que é que poderia ser uma outra visão de cidade para as pessoas, que para mim está muito relacionada também com o que é que o decrescimento pode significar ao nível urbano, que seria se calhar também tema para uma outra sessão. Mas a nível da democracia, dos processos democráticos e da cultura democrática, uma pequena coisa, o resultado da minha campanha foi, tivemos 582 votos, fomos a campanha menos votada em Gaia, mas também eu não tinha bases nenhumas, o partido não está instalado em Gaia de todo, foi partir completamente do zero. Mas a nível, o que é que eu aprendi com este processo, a nível da nossa democracia? A cultura democrática é essencial também para aquilo que nós queremos com o decrescimento. E a cultura, as práticas, as atitudes, e nós em Portugal, não é? Depois do 25 de Abril criamos instituições de democracia, mas a cultura ainda não está disseminada de todo, muito menos ao nível das autarquias locais. A nível das grandes cidades existe algum escrutínio da Câmara Municipal do Porto e Lisboa, porque depois os jornais nacionais prestam-se a isso, também por questões políticas, certamente, mas a nível local existe zero escrutínio da democracia local. E isso, claro, não ajuda de todo a haver maior exigência e maior transparência, e eu sinto que nós podemos, acho interessante, claro, falarmos de que modo é que nós podemos mudar as estruturas para serem mais democráticas, mas também temos que pensar de que forma é que podemos promover muito mais uma cultura democrática, tanto dos nossos governantes como nós próprios cidadãs e cidadãos. Porque sentimos que os nossos governantes não estão habituados ao escrutínio, nem a simples questões críticas são tomadas como ataques pessoais, e as próprias pessoas também sentem que não se pode fazer nada, tipo, há muita resistência sequer a envolverem-se em processos, não digo sequer candidatarem-se a eleições, mas mesmo só organizarem-se, e acho que há muito trabalho para fazer. Se queremos ter mais cultura democrática, também temos que nos organizar e ter mais esforços, organizarmos mais a nível de sociedade civil, nos nossos locais, e também a estimular mais o interesse e o amor pelos sítios em que habitamos, não é? Quando nos importamos mais, quando conhecemos melhor os sítios à nossa volta, também queremos mais envolver-nos neles e com as pessoas, não é? Com as pessoas à nossa volta, e acho que isso deve ser algo chave no futuro próximo. Ok, obrigada. Obrigado, Ana, pelo teu depoimento. Convidava então agora a Pascal Milcan. Pascal. Bom dia a todos e a todas. Eu tenho que seguir aqui o meu papel, porque senão vou me perder. Portanto, pegando na pergunta de saber se a democracia representativa é compatível com a promoção dos valores e de alguns valores do decrescimento, a minha resposta é e não é. Eu tenho dificuldade sempre a sim ou não, mas
Portanto, vou tentar vos explicar onde é que eu acho que é e onde é que eu acho que não é. É ao nível local. Eu penso que é o lugar onde efetivamente conseguimos alguma compatibilidade. Porque ao nível local nós temos a possibilidade de representação dos cidadãos. Por exemplo, em Montemor Novo, onde vivo já há 20 anos, foi preciso a mobilização de 450 residentes de Montemor Novo, ou seja, 3% da população, para poder apresentar uma lista, para poder ter um movimento do cidadão a se candidatar com uma lista nas eleições. Portanto, é uma outra forma de fazer política. Participando, então, neste sistema, é possível trazer alguns elementos diferenciadores e decrescentistas. E eu apontei aqui alguns na nossa experiência. Nos temas discutidos, como falava a Ana, de facto, alguns temas que nós trazemos à discussão, como a mobilidade, com a solução, por exemplo, do transporte coletivo, foi um dos temas que foi discutido, e que permitiu que um dossiê que estava nas gavetas da Câmara de Montemor já há algum tempo, com um plano já elaborado para transporte coletivo, neste momento está novamente em cima da mesa. Nas metodologias utilizadas também para fazer o programa, foram sessões abertas para toda a comunidade, num local público, ao ar livre, e com metodologia participativa. Portanto, houve uma estrutura que permitiu às pessoas que se apresentavam nessas reuniões de ter todos uma voz e participar nas discussões. Portanto, isto também foi algo que eu acho que favorece a democracia. Depois, nas metodologias utilizadas para fazer as listas, pois, como nós conseguimos as 450 assinaturas, já foi um feito, mas depois tínhamos que ter candidatos. E na altura foi engraçado porque ninguém queria ser candidato. Portanto, tivemos que falar um bocadinho mais, pois havia a questão da representatividade, homens e mulheres, mas nós tirámos os cabeças de lista à sorte. O que foi também desafiador, porque depois, na estratégia, ao nível da campanha, as pessoas nos perguntavam sempre, mas quem é o vosso presidente? Mas quem é o vosso chefe? Nós não há presidente, não há chefe. E nos debates que foram organizados, até nós mandámos pessoas diferentes. E então estava assim um bocadinho a baralhar as coisas e as pessoas... Mas afinal é esta. Bom, nós também fizemos uma campanha diferente. Nós fizemos uma campanha sem carros, não tivemos cartazes de carros, só fizemos uma campanha de ideias. Portanto, espalhámos pelo concelho ideias, fizemos umas pequeninas folhas, também gastámos muito pouco dinheiro, também não tínhamos muito dinheiro. Nós fomos na rua, foi um momento muito, eu diria até um dos melhores desse processo, que é ir em todo lado no concelho e falar com as pessoas nos cafés, nas ruas, sentar-se nos bancos e com velhos, quando eram mais velhos, durante o dia, quando eram mais velhos que encontramos na rua, mas que achavam que isso não era possível e que estavam a achar muito estranho assim, os cidadãos andar aqui pelo concelho sem distribuir montes de canetas, lápis e companhia. Pronto, nós falámos muito com as pessoas e isso foi muito bom. Portanto, eu acho que estes são os valores que o Álvaro falou, que é efetivamente a suficiência, a autonomia e o cuidado, que tentamos de facto promover nesta campanha. Ao outro nível, ao nível mais do país, ao nível nacional, não é possível haver listas de cidadãos. Portanto, aí estamos submetidos a uma organização com partidos e tem sérias dúvidas que os partidos fazem mais do que numa imagem, numa promoção de uma certa imagem, podem falar eventualmente um bocadinho de crescimento,
mas não passa isso. Portanto, ao nível local, acho que sim, ao nível nacional, acho que não. Obrigada. Obrigado, Pascal. Convidava então a Susana Ribeira também para o seu depoimento. Bom dia a todas e a todos. Eu intervenho no sentido de mostrar um bocadinho do que é a minha experiência eleitoral, seja nestas últimas eleições legislativas de janeiro último, quer nas eleições autárquicas de setembro de 2021, onde eu encabecei a lista do PAN à freguesia de Barcarena e falamos um bocadinho do que encontrei pela frente. Eu escrevi, vou praticamente ler porque eu não me quero perder nem quero estar a falar demais. A nível pessoal, a minha candidatura foi um verdadeiro desafio democrático no seio de um partido pequeno, com anticorpos na sociedade, dadas as causas, muitas vezes fraturantes, que defende, e daí a pouca possibilidade de interação com os cidadãos, apesar dos esforços que em campanha e fora dela fazemos, e onde a mensagem e as ideias que temos para o país e para o Conselho não são passadas totalmente. E isto porquê? A campanha do Movimento Vencedor em Oeiras teve bastantes recursos financeiros, foi mesmo a segunda mais cara do país, o que acabou por fazer a diferença no escrutínio final. Muitas dessas verbas vêm de quem vive da construção, seja de obras e edifícios públicos ou prédios habitacionais, seja de vias de comunicação. Há assim uma perpetuação no poder de um autarca eucalipto que seca tudo à volta, ligado ao perpetuar da construção e mais construção no nosso concelho, a troco de apoio monetário. No meu entender, nada de crescentista mesmo. Percebi mais tarde o desconhecimento de muitos quantos votaram na candidatura ganhadora do programa eleitoral para a Câmara e para as juntas de freguesia, o que foi habilmente colmatado por uma campanha cara, visualmente apelativa, com muitas ofertas e brindes, como a Pascal dizia, caravanas automóveis diárias e que inclusive pagou a participação de cidadãos nas ações da campanha. Nada ambientalista, nada de crescentista mesmo. Quanto aos valores da rede e as nossas ideias, no fundo, indicar caminhos e instrumentos para se alcançar o tão necessário de crescimento, não conseguem vingar neste cenário opulento e de excessiva disponibilidade financeira. Ainda que a população residente de Oeiras tenha uma formação superior muito acima da média nacional e esteja sensibilizada para o problema da limitação do nosso planeta em satisfazer todas as necessidades sem comprometer o futuro nosso e das gerações vindouras. Não vislumbro, no atual panorama político oeirense, valores fundamentais do crescimento, tais como a autonomia democrática, consciente e não toldada por estímulos externos, ou o cuidado, que implica maior solidariedade entre todos e o afastamento de tomadas de decisão baseadas no mero lucro. Quanto ao tema que os nossos convidados nos trazem aqui hoje, acredito que a mudança é possível e deixo a nota de que, tal como o PAN, também defendo a participação ativa dos cidadãos nas decisões de gestão e de governação dos seus territórios, seja por via de assembleias de cidadãos, de conselhos consultivos de cidadãos, de referendos ou por qualquer outra encontrada que esteja verdadeiramente aberta às exposições dos cidadãos, com direito à resposta e a contraditório. Obrigada. Obrigado, Susana, pela tua intervenção também. Obrigado às três. Nós depois vamos ter um período de discussão em que algumas das questões que foram aqui trazidas nestes três depoimentos poderão ser discutidas. Primeiro pelo painel e depois recolhendo perguntas da audiência que está aqui presente ou que está online. Mas agora então vamos passar aos dois nossos convidados que estão aqui comigo e vou começar pela Inês. Portanto, a Inês Renda é licenciada em Relações Internacionais e mestrada em Ciência Política, é ativista para as Assembleias de Cidadãos e, neste momento, é membro da equipa responsável pela monitorização e avaliação dos Conselhos de Cidadãos em Lisboa. E, portanto, vou passar então a palavra à Inês. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu talvez devesse ter escrito a minha apresentação como as colegas, mas tenho aqui alguns tópicos que me pareceram interessantes para discutir esta questão do crescimento e da democracia, como é que eles podem caminhar, como é que devem caminhar juntos.
Em primeiro lugar, importa dizer que estamos a falar de democracia, a que temos hoje atualmente, democracia representativa e liberal, como o Álvaro referiu, que é historicamente uma coisa relativamente recente e que surge e se consolida também muito impulsionada pela Revolução Industrial. E no último século, de alguma forma, tornou-se dominante no discurso, mesmo que na prática não tenha sido isso que aconteceu necessariamente, mas tendencialmente aproximava-se daquilo que se entendia como um sistema final, o derradeiro sistema de decisão política. Na realidade, nas últimas décadas, e agora é inegável para qualquer pessoa, nós temos vivenciado uma crise da democracia representativa e liberal, que tem várias faces. Uma delas, como o Álvaro já referiu, os populismos de extrema-direita, os autoritarismos, as derivas autoritárias, inclusivamente na Europa, particularmente a partir dos anos 90, em que os partidos de extrema-direita começam a ganhar mais relevância. E há várias razões que podem explicar estas derivas autoritárias. Uma delas, sem dúvida, tem a ver com o sistema económico, com a acumulação sem pudor, com a falta de distribuição, etc. E a outra, na minha perspectiva e na perspectiva de muitas pessoas, tem a ver com o próprio sistema político, como é que se faz política. A política profissionalizada, que tem problemas de corrupção, de falta de escrutínio, como as colegas também referiram, leva a que muitas pessoas insatisfeitas façam votos de protesto ou se venham a rever em partidos que aquilo que dizem é que vem encarnar a vontade do povo e que vem oferecer uma saída, um way out, quando na realidade depois não é isso que fazem, não encarnam a vontade do povo e nem têm necessariamente mecanismos para ouvir as pessoas. Mas de facto as pessoas estão muito insatisfeitas com a forma como se faz política. E já estão há bastante tempo, mesmo antes de experienciarmos estas derivas autoritárias ou delas ficarem pelo menos mais presentes na Europa, para começarmos a falar mais delas, já era mais do que conhecida a falta de engajamento das pessoas na política, a falta de conhecimento sobre aquilo que se está a discutir, falta de interesse, de sentimento de que são competentes e que devem participar, aquilo que nós chamamos de eficácia política interna, e também de responsividade, de se sentirem ouvidas pelo sistema. Todos estes indicadores são bastante baixos na maior parte dos sítios, particularmente entre as pessoas de classes mais baixas, pessoas não brancas, etc. Portanto, quantas mais vulnerabilidades, digamos assim, a pessoa a congregar em si, mais provável é que esteja afastada do sistema político atual. Ou excluída ou auto-excluída. Mas, de facto, a partir dos anos 70, e obviamente estas ideias da participação não começam nos anos 70, mas de forma mais consistente, pensa-se a possibilidade de se ter uma democracia participativa, por um lado, e depois, um pouco mais tarde, também uma democracia deliberativa. E estas teorias, que também têm o seu ativismo, portanto também estão ligadas àquilo que se faz na prática, não são só da academia, tentam repensar o lugar do cidadão na política, tentam centralizar, portanto, tornar o cidadão no centro da política novamente. Porque a verdade é que as pessoas são desinteressadas e não participam, mas isto não é um defeito das pessoas, é um desenho do sistema. O sistema não pretende que isso aconteça, porque a eleição dos representantes não encontra depois outras formas de fazer com que as pessoas se engajem, que é basicamente de 4 em 4 anos, como sabemos, votar e depois ficar passivamente a assistir às notícias e aquilo que se passa, sem poder de facto dizer alguma coisa sobre isso. Portanto, quando a Ana fala da necessidade de nós nos mobilizarmos, é de facto muito custoso para a maior parte das pessoas mobilizarem-se, não há incentivos para o fazerem, nem o sistema está pensado para que elas o façam. Pronto. Isto para dizer que estas duas teorias da democracia procuram responder a isso, localizar o cidadão, colocá-lo no centro e também melhorar a forma como tomamos decisões. Não estão a ouvir, peço desculpa. E também melhorar a forma como tomamos decisões. Que as decisões sejam tomadas não por pressões de lobbies, de interesses, por serem mais ou menos apelativas ao eleitorado e por isso valer a pena propagá-las ou difundi-las, mas
por serem de facto aquilo que é melhor para o coletivo e, portanto, serem pensadas a partir de outras lógicas. Uma das formas mais interessantes de concretizar esta vontade de democracia participativa e deliberativa são as Assembleias de Cidadãos, que a Susana também falou, e são, na minha opinião, uma das inovações democráticas mais úteis e mais eficazes. E porquê? Primeiro dizer como é que elas funcionam, porque provavelmente a maior parte sabe, outros não saberão. As Assembleias de Cidadãos procuram agregar um grupo de pessoas que é sorteado para participar. Esse sorteio, para participar e para decidir sobre um determinado assunto, esse sorteio normalmente respeita alguns critérios para que haja representação em termos de género, em termos de etnia, em termos de classe económica, etc. E estas pessoas em grupo vão aprender sobre esse assunto sobre o qual estão a deliberar e vão decidir, com a ajuda dos especialistas. Portanto, nós aqui, o Álvaro falou da colocação de limites de uma forma tecnocrática e como esta colocação de limites deve ser feita de forma política porque é uma escolha social, mas de facto podemos envolver os técnicos, podemos envolver os cientistas, mantendo a decisão política e social e das pessoas. E para isso as pessoas têm o direito e a possibilidade nas Assembleias de Cidadãos de ouvir os especialistas, sejam eles da academia, sejam as pessoas que no seu dia-a-dia enfrentam um determinado problema, porque essas pessoas também são especialistas. E portanto, ouvindo estas pessoas, conversando, tendo tempo para pensar e não apenas reagir, não é? Como muitas vezes acontece, os cidadãos juntos constroem propostas. E de que forma é que estas Assembleias de Cidadãos vão muito mais de encontro ao projeto crescentista do que o sistema representativo que nós temos? Eu selecionei aqui algumas características das Assembleias que me parecem ir de encontro aos valores do projeto crescentista. E são elas, em primeiro lugar, a colaboração ao invés da competição. Portanto, aquilo que nós temos são sistemas, um sistema político que é fundado nas eleições e, portanto, na competição entre partidos e candidatos, na competição entre interesses privados de diferentes grupos ou pessoas, e não na construção de ideias. Portanto, as pessoas não se reúnem, normalmente estão a puxar cada uma para o seu lado, seja nas assembleias, seja na campanha eleitoral, nas assembleias de freguesia, nas assembleias municipais ou nas assembleias de cidadãos, e portanto há esta competição de interesses que dificulta a co-construção de qualquer coisa. Por outro lado, torna muito difícil o sistema que nós temos, porque é um sistema individual, é um sistema em que o voto é secreto e eu vou tentar que os meus interesses se prevaleçam e ganhem. É muito difícil pensar o interesse coletivo, porque as pessoas não são convidadas a pensar como é que aquilo que é melhor para mim influencia a outra pessoa e como é que nós podemos encontrar uma solução que seja melhor para todos, que seja a solução de bem-estar para todos. Nas assembleias isso acontece porque as pessoas são confrontadas com outras pessoas com quem normalmente não falariam e são também convidadas a oferecer razões pelas quais... Já passaram 15 minutos? Ok. Ok. E são... Eu vou beber um copo. E são também convidadas a oferecer razões pelas quais acreditam que aquela é a melhor decisão. Portanto, não basta dizer esta é a melhor decisão para mim, portanto eu acho que isto deve ser feito. As pessoas são convidadas a oferecer razões e a trocar argumentos umas com as outras. E isso incentiva a que pensem do ponto de vista do outro e que encontrem soluções que possam satisfazer diferentes aspectos. Claro. Eu vou ficar com esta. Fica com esta. Pronto. Também já estou. O quê? Pode ser. Não sou obrigada, Guilherme. Depois faço o mesmo. Também são só mais algumas coisas. Há outra coisa muito importante que é o pensamento a longo prazo. As assembleias não têm a necessidade de pensar a 4 anos ou de pensar numa campanha eleitoral. Podem pensar a longo prazo e para o crescimento isso é obviamente essencial. Temos de estar sempre a pensar a 3 anos ou ainda menos. Ou pensar no ciclo noticioso, imediato.
Portanto, esta é sem dúvida uma das questões, até porque as assembleias são normalmente intergeracionais, e isso também me parece bastante importante. Falamos aqui da autonomia e acho que este é um ponto excelente, porque a autonomia quer dizer, digamos, etimologicamente, a definição de regras que se impõem a si próprio, ou de limites, podemos dizer. Se as pessoas não têm hábito de o fazer, de o pensar, se esse limite é sempre imposto por outros, se elas nunca participam nessa definição de limites, não são capazes de agir autonomamente ou sequer de querer que isso seja a prática habitual. Porquê? Porque o sistema atual incentiva a passividade nos cidadãos e não a atividade no cidadão. Portanto, não é a construção da sua cidade, é a escolha muito consumista de um leque de candidatos que normalmente não conhecem bem e selecionam, mas é apenas isto, é uma espécie de compra. Portanto, eu seleciono estas pessoas e quero que estas pessoas me representem, mas não tenho, de facto, uma voz ativa naquilo que as pessoas depois vão fazer. E, finalmente, as assembleias são inclusivas e têm os valores da solidariedade e do cuidado nelas, não só porque têm uma equipa de facilitadores, mas porque procuram que toda a gente esteja de alguma forma representada, não porque escolheu aquela pessoa para representar, mas porque nós tentamos que as assembleias sejam um microcosmos da realidade, ou seja, que tenham diferentes experiências de vida ali representadas. E que também tenham a possibilidade de ouvir outros, portanto, de sair da Assembleia para ouvir quem está lá fora. Ao passo que, num sistema eleitoral como nós temos, a participação pode teoricamente ser aberta, mas depois há muitos entraves a que ela de facto aconteça por parte de certas franjas da população. E nesse aspecto acaba por ser excludente, porque não convida ativamente pessoas que normalmente não participam a participar. Portanto, aquilo que eu queria trazer aqui eram algumas ideias de como os valores da democracia participativa e deliberativa podem funcionar melhor de uma perspectiva crescentista, e dizer que há alternativas que funcionam na prática, porque é uma coisa que temos esquecido de referir, as assembleias não são só apenas uma teoria em que alguém pensou, são uma prática, são que já de facto aconteceram, estão a acontecer e poderão acontecer muito mais se nós conseguirmos institucionalizá-las, se conseguirmos torná-las uma forma de tomada de decisão principal no nosso dia-a-dia. E pronto, é isso. Espero não ter falado muito rápido. E estou disponível para tudo. Boa, boa. Muito obrigado, Inês. Pela tua apresentação, foi excelente e contida. E acho que conseguimos acompanhar muito bem as ideias que apresentaste. E então, passava agora a palavra finalmente ao Guilherme Seródio, que se define como radical livre, empreendedor social, ativista para o associativismo e a ação direta, e que também participou na plataforma política Montemoro Vivo, para além de ser membro da rede de crescimento. Olá. Não, obrigado. Estou mesmo uma grande apresentação, por isso há imensas coisas aqui que eu vou acelerar para a frente. Queria trazer não só, pronto, já foi muita coisa dita aqui e há coisas que eu vou só passar por cima um bocadinho a reforçar, mas queria trazer algumas perguntas depois para a mesa depois, para podermos requestioná-las ou respondê-las. A primeira coisa que eu queria dizer é que avançar candidaturas destas que eu ouço muito não tem que ser por frustração. Eu percebo que haja frustração, mas avançar candidaturas em assembleias de cidadãs e mesmo nesta ideologia é um passo consciente de um caminho de mostrar a si mesmo e aos outros que a democracia pode ser diferente, o que é que ela pode ser, não é? E sairmos um bocadinho desta tirania do consenso que este fim da história, como dizia a Inês, trouxe, não é? Pronto, já votámos uma vez e agora toda a gente concorda que é assim, portanto eu é calar e comer e depois lá me retirarão o meu poder político outra vez daqui a 4 anos. E portanto diz o Murray Bookchin, que é um grande teórico do municipalismo, que estas tiranias do consenso são mais paralisantes do que as tiranias impostas pela força e pelo medo, porque aí nós não queremos e estamos a ser obrigados e aqui mentalmente estamos muito... Portanto, é mesmo uma coisa de apresentar alternativas e isso é muito necessário, porque
a Pascal, nós fizemos essa candidatura em Montemor Novo, foi uma coisa muito radical, foi uma entrada a pé juntos na cena política de Montemor, onde tirámos à sorte os candidatos, onde mandávamos pessoas diferentes aos debates, eles não sabiam enquadrar muita coisa, mas forçou uma conversa, e nós estamos lá no meio, e as pessoas vinham perguntar, e foi uma coisa muito rica. Em termos de expressividade eleitoral não foi fantástico, mas não interessa, porque é o primeiro passo de um caminho que se vai repetir. Portanto, eu tenho quase a certeza que nós vamos a eleições outra vez, e ao mesmo tempo, especialmente a uma escala menor que já lá vamos, isto tem um impacto enorme porque toca-se nessas pessoas, nós obrigamos a estar nos debates políticos e, portanto, ganhamos uma legitimidade e um conhecimento que depois nos abre muitas coisas. Em termos de cidadãos, de assembleias cidadãs, há uma parte super interessante, também relacionada com a tiragem à sorte, que é a educação cívica. Não é? Se tivermos um sistema de assembleias cidadãs, que a cada 6 meses pessoas são convidadas para debater um tema, ou para pessoas, e estou a falar de um canalizador, um professor, uma pessoa que nunca se iria meter naquele filme que é entrar num partido político que ninguém quer porque mete nojo, e portanto as pessoas não vão para a política, de repente serem convidados a participar e serem empoderados na sua discussão para essa discussão e essa proposta ter impactos reais na vida deles, não só responsabiliza as pessoas, os estudos todos mostram que as pessoas quando chegam ali, mesmo sem ter essa formação, quando são acompanhadas e têm tempo para refletir individual e coletivamente, têm propostas fantásticas e super responsáveis, como a discussão na mesa de casa e no café, de repente o Manel é deputado. Ok? E estás a falar sobre o quê, não é? Portanto, de repente, há ali uma voz que liga toda uma comunidade em torno do Manel ao poder político, que hoje em dia não há. Portanto, em termos de, como é que se diz, trickle-down civics, não é? Toca muita gente. Eu acho que tem um impacto psicológico super interessante, que eu tenho visto em Bruxelas, aqui. Em Montemor, outra coisa que foi super engraçada que vimos emergir foi o mapeamento de conhecimento e ideias locais. O conhecimento é local, não é? Também é uma lógica muito crescentista. As soluções não são soluções para a Europa inteira, há soluções específicas para os territórios dessas soluções, e no desenho representativo liberal que temos hoje em dia, os municípios não têm essa capacidade, são dados a gerir coisas sem ter financiamentos para isso, não têm poder nem para a fiscalização, nem para a imposição de normas ou desenhos de realidades sociais, têm que fazer uma gestão com aquilo que vem de cima. Portanto, há também essa parte de ligar o conhecimento muito se está a perder com o outro que está a emergir e fazer-se essas combinações locais que têm poder, eu acho que vai ser cada vez menos. Também tem o poder de empoderar. Eu prefiro trabalhar a níveis muito mais locais, já lá vamos, mas eu vi coisas espetaculares em Barcelona, por exemplo, que é uma metrópole, onde as pessoas, durante a crise económica, foram muito desempoderadas e muito violentadas e metidas fora de casa aos 60, 70 anos, porque não conseguiam pagar hipotecas por causa de uma crise mundial que aconteceu no outro lado do oceano. E houve uma grande reaproximação das pessoas, não só para as protegerem, portanto houve um sentido de comunidade inicial, como uma reorganização política, porque perceberam que tinham que estar em comunidade a lutar contra o poder político, quando se podiam organizar politicamente e propor a eleições, não um programa, mas um modus operandi. Foi o que eles fizeram, e em 3 anos conseguiram fazer uma campanha que ganhou a Câmara de Barcelona, e isso operou imensas mudanças na maneira como se propunham coisas, mesmo se a gestão da cidade ainda era ditada pela Constituição e pelo sistema representativo liberal, e portanto é muito complicado avançar as propostas que são, de uma maneira super bonita, feitas internamente a um modelo mais horizontal, que depois batem com um modelo absolutamente piramidal e de ganhar, tem mais votos, não tem mais votos, passa, não passa. Em Barcelona, por exemplo, o voto é a última opção. O voto divide. Tenta-se tudo para não votar e depois só no fim, porque é uma coisa de tarde. Ok, depois de muita deliberação. Não por aí. Noutro sentido, cooptação política. Eu fiz muita participação e assembleias cidadãs e coisas que políticos a determinados níveis nos convidaram para organizar, e como elas não têm força política, tornam-se órgãos consultivos e são cooptadas. O que é que isto quer dizer? Eu invisto o meu tempo, muitas vezes, gratuitamente, não é? Em termos de voluntariado. Quem vem
nós não temos capacidade para tirar à sorte e pagar a pessoas para estarem presentes. Portanto, quem vem voluntariamente, e no fim de um processo lindo, consensualmente super bonito e sempre com espaço para melhoramentos, os políticos que nos pediram isso vêm aqui, escolhem aquilo que já estava no programa deles, como, ok, vamos fazer isto, participação, check, e andou. E as pessoas ficam invariavelmente frustradas, e portanto estas injeções pequeninas de democracia deliberativa num sistema que não muda é um antídoto contra a democracia deliberativa, que eu nunca mais dá volta. Que é que eu estou aqui a perder o meu tempo para ele poder dizer que foi. Portanto, também cuidado um bocadinho com a cooptação política, e daí o meu muito interesse, talvez sugerência, de avançar autonomamente e independente com candidaturas que obriguem à conversa e que eventualmente tenham o poder para implementar aquilo que coletivamente se faz. Disse a Inês, mas eu queria reforçar. A facilitação, quer no desenho, quer na condução destas assembleias, é essencial. É mesmo a diferença entre o caos total. Nós vemos as fotografias no pós-25 de Abril em Montemoro Novo, não é? Que eram pavilhões com 700 pessoas dentro, com tudo com o braço no ar a querer participar. Caos. Eu vou uma vez, vou duas, às tantas, varrer gente, auditórios de gente a falar, já não se vai. Portanto, o desenho, o processo de tomada de decisão é inclusive em vários níveis, divide, portanto faz uma, como é que dizia o Duncan, que divide em pequenas unidades em volta ou de cima para que toda a gente possa participar, utiliza os post-its, que é para quem não tem grande à vontade a falar, possa meter lá as ideias, agrupa, tem a certeza que toda a gente se sente representada, e portanto um facilitador, eu diria mesmo um bom facilitador, é essencial. Nós vimos isso na Montemoro Vivo, mesmo à séria, e o desenho da própria Assembleia Cidadã também. Pois, e agora a escala. Eu estou muito de acordo com o Illich, quando ele diz que há uma inversa proporcionalidade entre o tamanho da população que se quer gestionar democraticamente e a qualidade da democracia. Okay? A democracia é uma coisa, por exemplo, as tiragens à sorte nas Assembleias de Cidadãos, não é uma inovação, é uma recuperação de um pilar básico da democracia grega, porque eles sabiam que se nós não tiramos à sorte e fazemos Assembleias de Cidadãos, temos uma oligarquia imediatamente. Cá estamos, certo? São sempre os mesmos, tem a ver, só se chega lá com dinheiro e conhecimentos, e portanto é uma elite que se perpetua ali à volta das coisas, e portanto a democracia é feita, é muito melhor se for face a face, portanto pode ter fratais até um certo nível, mas é preciso pensar nessas escalas, digo eu, na escala do independente da forma da coisa. Há os únicos, vocês vão me dizendo se eu chegar a coisas. Os únicos exemplos que eu conheço de democracias deste nível a uma escala maior é em Chiapas e em Rojava. Auto-organizaram-se, há toda uma outra discussão sobre como é que se defende esse modo de vida, mas eles auto-organizavam-se. Em Rojava são 4 milhões de pessoas em municipalismo democrático. Portanto, estão organizados desde os bairros até a uma confederação de bairros, no fim, não é? Onde toda a gente participa e pode participar, pode ser rechamado, etc. Nesta nota, portanto, é possível mesmo experimentar, e nós hoje em dia temos uma estabilidade política aí por agora que ainda nos permitia muito desta experimentação, e precisamos imenso de experimentar, porque ninguém aqui sabe fazer. Não sabemos fazer. Temos que começar a fazer pequenino, muitas vezes, facilitar, como é que se diz? Fazer com que os facilitadores saibam o que é que estão a fazer, portanto, formá-los, que eles sejam bons, experimentar inputs, portanto, é uma coisa que demora tempo, devíamos começar ontem. Foco no processo, muito mais do que as pessoas, aí as tiragens à sorte e a não metermos caras nos cartazes, a coisa é um processo, mostrar que é uma coisa diferente. Acho que é preciso também sermos muito claros na mensagem. O maior feedback que nós recebemos desta campanha, pelo menos eu, desta campanha e de muitas outras, eu não quero estar sempre em discussões políticas, eu tenho que trabalhar, tenho mais a fazer. Não? Porque é que eu vou gerir? Como assim uma cidade que é gerida em assembleias de cidadãos e é tudo? Não. É criar os espaços para quem estiver interessado em participar na solução ou na proposta de uma coisa, poder ter esse espaço. Portanto, também é
Não é uma coisa que agora tem que ser, olha, foi tirar à sorte, quer vir, a gente paga-lhe cada vez que vier por dia, tem aqui, sabe, não vai ao trabalho, portanto, paga 100 euros ou uma coisa qualquer, mas tem que ser uma coisa que tenha espaço ou não. Não tem que ser tiragem à sorte, pode ser, está aberto, vamos falar sobre o problema das piscinas. Pronto. E pronto, acho que queria falar disto, queria falar de escala, queria falar de o foco, a necessidade de começarmos a experimentar rapidamente, autonomamente ou com as instituições políticas, sendo que eu concordo muito que estas instituições políticas não têm a maleabilidade, nem a rapidez, nem o desapego ao poder, digamos, para empoderar cidadãos. Portanto, eu ponho mais autonomia nas iniciativas, mas Boa, obrigado. Acho que estamos dentro do tempo previsto. Portanto, a proposta é haver agora aqui uma pequena ronda de comentários, no fundo, uma vez que ouvimos 5 pessoas a falar, haver agora a oportunidade de estas 5 pessoas poderem comentar, perguntar entre si, falar sobre algumas das questões que aqui foram levantadas. Eu acho que há aqui muita coisa, na verdade, mas se calhar ia talvez lançar uma questão e depois, eventualmente, também, quer a Ana Poças e o Alcides, que também está a acompanhar-nos via Zoom, possam colocar questões, eventualmente para algum dos oradores, ou então questões para lançar, para depois pensarmos juntos e para quem quiser responder. Mas eu perguntava aqui 2 coisas, se calhar à Inês, relativamente às práticas que já estão em campo, quer nacionalmente, quer internacionalmente, porque já houve algumas práticas também noutros países europeus. Gostava que se pudesses falar só um bocadinho do que é que aconteceu, porque alguns dos temas têm bastante a ver com a agenda decrescentista, mas gostava só de ouvir, se nos pudesse dizer alguma coisa sobre algumas dessas práticas. E também em relação à questão do processo de decisão nas assembleias, não é? Se é por deliberação consensual, se é por votação, portanto, falou-se aqui muito ao de leve, se calhar nem todas as pessoas estão familiarizadas com o conceito de deliberação por consenso. Não sei se queres só falar talvez um bocadinho sobre estas 2 questões, mas também esta pergunta fica aberta e depois quem quiser também pode intervir. Obrigado. Obrigada. Bom, eu de facto penso que o Guilherme acabou por falar mais na prática das Assembleias de Cidadãos do que eu, explicar como é que elas de facto funcionam. Mas, como eu dizia, ok, nós podemos falar não só de Assembleias de Cidadãos, mas de mini-públicos, de experiências que envolvem, portanto, grupos de pessoas, tendencialmente representativos de acordo com aquelas características que eu mencionei, e são todas experiências de participação e deliberação, e já aconteceram às centenas na Europa, a níveis diferentes, a nível local, a nível nacional. Depois, curiosamente, ou não curiosamente, o terceiro tema mais deliberado nestas experiências de mini-públicos são as alterações climáticas. Portanto, de facto, há aqui uma interseção. Agora, como o Guilherme dizia, há problemas de cooptação e há problemas de fraca implementação daquilo que é decidido. E, portanto, os bons exemplos nesse aspecto são mais reduzidos. Portanto, há mais maus exemplos do que bons exemplos. Agora, eu diria que assembleias que são mais prolongadas no tempo, portanto, dão tempo às pessoas para, de facto, aprenderem e deliberarem. Assembleias que têm um forte compromisso político de que vão ser, de facto, implementadas aquelas medidas e não apenas escolhidas a que os decisores tradicionais já querem que sejam, existiram, por exemplo, no que toca a reformas constitucionais. Muitas vezes as assembleias fazem depois uma ponte até com a restante população através de referendos, mas isto implica que aquilo que é deliberado e aprendido nas assembleias passe para o público em geral,
Portanto, não seja só um referendo, vamos agora decidir sem pensar sobre isto. Portanto, tem que haver uma espécie de transmissão deste conhecimento que foi conseguido para o público em geral, para que depois ele seja envolvido, e há processos que fizeram isso. E depois há processos que são maus exemplos, como o caso nas alterações climáticas, o caso francês, por exemplo, em que depois não houve esse compromisso político. E, portanto, por um lado, da minha perspectiva, importa entrar nas instituições com as assembleias, portanto, obrigar as instituições a fazer assembleias, e isto faz-se entrando por via partidária, por exemplo, como já aconteceu em Bruxelas, portanto, existirem partidos de assembleias de cidadãos. Por outro lado, que se comprometem com o método. Por outro lado, criar na população a vontade e a reivindicação das assembleias de cidadãos para que elas de facto sejam uma forma legítima de decidir, e que as pessoas queiram que sejam a principal forma, uma das principais formas de tomar decisões. Em relação depois à segunda pergunta do processo de decisão, assim, em termos deliberativos, tendencialmente a prática será ir pelo consenso, pela tentativa de construir uma proposta conjunta. Não quer dizer que alguns processos não tenham votação, mas eu acho que, como o Guilherme dizia, no final, portanto, na reta final, se não for possível de outra forma, fazer uma votação, mas a partir da construção implica estarmos a trabalhar no mesmo texto, digamos assim, e diria que essa prática é mais aconselhável. Não sei se queres comentar. Eu gostava de ouvir perguntas daqui, mas só para dizer, a Convenção Citoyenne pour le Climat, que foi a francesa, que eu estava a falar, na verdade foi um exemplo fantástico de compromisso político, onde ele disse: a gente implementa tudo, e depois eles fizeram, afinal, 3 jokers, e depois afinal já era não sei o quê, e depois implementou 0. Portanto, esse compromisso político foi aproveitamento político total, que fez um ricochete enorme, porque aquilo era no meio dos gilets, dos coletes amarelos e no meio de tudo. Portanto, há uma desconfiança maior quanto à capacidade, ao interesse das elites políticas. Sei nisso. A segunda nota, só muito rapidamente. Métodos de consenso soa a conversas intermináveis até estarmos todos de acordo. Não é assim. Um bom facilitador faz com que isto seja super rápido, e quando existem objeções, conseguir classificá-las como objeções de princípio e que não pode avançar, ou metê-las num parque de estacionamento que depois se tratam, ou noutras esferas, ou etc. E, portanto, é um sistema que, na verdade, é super construtivo, e é um prazer de participar, porque, pronto, vai fazendo o que a Inês diz, que as pessoas começam a apetecer-lhes e a fazer parte disso, mas facilitação e boa facilitação. Obrigado. Não sei se a Ana, que está online, Pascal ou a Susana gostariam de fazer alguma... Eu acho que a questão aqui é, de facto, toda na metodologia, e já temos muita coisa escrita, já temos muitas metodologias experimentadas, e de facto a pessoa, se a partir pode achar que não é possível e não vou perder 3 horas ali, porque de facto, infelizmente, muitas pessoas têm experiência de participação associativas, e nas associações, a maior parte do tempo, como é voluntariado, as pessoas passam imensas tempo, os temas não avançam, e depois as pessoas perderam paciência para investir em muitas delas. Aqui não, aqui de facto o fundamental é as metodologias que permitem efetivamente as pessoas estarem juntas, discordar, porque há muito pouco sítio onde podemos discordar sem que se torne assim uma coisa muito confusa. Portanto, aí há efetivamente um contexto em que se pode discordar, tem que se discordar, nunca vamos estar todos de acordo sobre tudo. Portanto, o facilitador permite isto, que as várias opiniões sejam postas na mesa, e depois de facto temos que encontrar o que é bom para a comunidade. Mas isso é fundamental nessas assembleias. Há necessidade de discordância. Pronto. A democracia é feita com vários campos, portanto nós não podemos passar acima disso, nunca vamos todos estar de acordo sobre tudo, portanto isto tem que estar presente e tem que todos estar representados. Portanto, a tiragem à sorte, uma outra sua nota,
a diferença entre o que nós experimentámos em Montemor e uma verdadeira Assembleia de Cidadão é que nós éramos todos voluntários. Portanto, nós decidimos que íamos participar neste processo, que não é o mesmo que numa Assembleia de Cidadão, onde, de facto, nós não tiramos a sorte pessoas de Montemor para vir participar, que é um bocadinho diferente. Eu vim aqui falar da minha experiência, mas estou num partido, não é? Por muito que eu possa defender Assembleias de Cidadãos, eu estou no outro lado fazendo o papel de candidata autárquica por um partido. Não fui eleita, e sendo onde é, imaginam que na minha freguesia, em 13 deputados, 9 são do movimento Inovar, que foi o que ganhou. Mas a gente não baixa os braços. Haja ou não haja Assembleias de Cidadãos, a gente não baixa os braços. Existem Assembleias de Junta de Freguesia, existem vários sítios onde a gente pode ir e continuar a tentar disseminar as nossas ideias, as nossas causas fraturantes. Estava a contar à Inês ainda há bocado, esta quinta-feira lá fui eu para uma Assembleia de Junta, tentar mais uma vez ser ouvida, fica registado. Felizmente houve pessoas de outros partidos que vieram falar comigo, ok, como é que a gente pode agir em conjunto? Portanto, na ausência, por enquanto, das Assembleias de Cidadãos, há que aproveitar outras vias, tentar ir por elas, implementar ou tentar disseminar as nossas ideias, as nossas causas. É o que eu tenho feito. É evidente que não estou contra as Assembleias de Cidadãos, pelo contrário. Mas neste momento, estando eu num partido, vou aproveitar o que tenho. E seja na Assembleia de Freguesia, seja na Assembleia Municipal, porque aí também, felizmente, temos uma voz e lá vamos nós dar as nossas ideias. Fazemos através de redes sociais, de artigozinhos nos jornais, aquelas pequenas possibilidades que nós temos. Não, importante é não desistir, não é? E ir sempre um bocadinho mais além. Sejamos pequeninos, sejamos grandes, há que ir sempre lutando. O tal poder de decisão faz do pequenino para o grande. Bruxelas está lá muito longe. Eu não me vou preocupar se me disserem que é uma coisa sobre Bruxelas. Se me disserem que é sobre Barcarena, aí venho eu e vou, portanto, do pequenino até chegar. É só isto. Fica aqui? Eu queria dizer, nós lançámos o Ágora, eu lancei-o em Bruxelas, por acaso, estava mesmo a viver em Bruxelas e portanto lançámos o Ágora e foi depois de muita cooptação, de muita frustração e no meio de lançarmos muitas outras iniciativas onde reorganizávamos, lançámos fundações, lançámos associações, tudo em horizontalidade para podermos financiar projetos que normalmente não têm financiamento, portanto, e o partido foi uma delas. O partido teve que ser um partido, senão não conseguíamos ir lá para dentro. Portanto, é como na Constituição Portuguesa, não é? Aquilo tem que ser um partido para ir lá para dentro e, portanto, nós, ok, a gente faz um partido. A ideia foi, e em Montemor pensa-se nisso também, portanto, temos que reganhar um fogo à coisa, foi, vamos identificar temas, vamos fazer Assembleia de Cidadãos com representatividade, com tiragem à sorte e com etc. E depois vamos lá para dentro dizendo, olha, os cidadãos, olha o que eles propuseram. E são coisas lindas. A primeira também foi logo sobre o ambiente. Estão aqui as propostas cidadãs e vê lá o que é que não concordam com isto. E faz com que se perceba que isso é uma metodologia possível. E esta, para mim, não é para toda a gente a mesma coisa, mas para mim, no momento em que estamos, onde não existe nada, onde não sabemos fazer e onde ainda não há alternativa, estamos no fim da história, a democracia é isto e está muito melhor do que no Egito, portanto, calar a boca, que é esse um bocadinho. Para mim é o mais importante. Eu acho mesmo, e isto é a rede de crescimento, e a rede de crescimento aparece de reflexões que vêm desde os anos 70, como dizia o Álvaro, que dizia business as usual, vamos ao tapete. Eu acho que nós vamos ao tapete. Vamos levar muita pancada sistémica, muitos choques desta maneira de viver, e como a democracia, ou melhor, a representatividade liberal em que vivemos é dependente das energias fósseis, que é quem mexe o mundo para nós podermos viver estas vidas faraónicas, e do crescimento económico, em que tudo está baseado e dependente, a educação, a saúde, o sistema de segurança social, isso vai começar a levar grandes choques. Inclui cidades, metrópoles. Uma metrópole de 3 milhões de pessoas, como é Lisboa, são 3 milhões, não é Lisboa aqui pequenina, para contar todas as pessoas que moram lá, 3 milhões de pessoas, como é Lisboa, vai começar a levar grandes choques, e vai ser muito difícil fazer este tipo de democracia no meio de tanto stress e caos que vão começar a ser isto. Agora é as taxas do Euribor que agora vão disparar, sei lá,
€200 por mês a partir de agora de outubro. Bem, ok, nem vou por aí, não é? Portanto, vem muita coisa e estar numa mega cidade a fazer isto é super complicado. Funciona muito melhor ao nível local, mas neste momento estamos só no momento de mostrar que é possível e convidar as pessoas a, pelo menos quando se abrirem esses vazios de poder, a verem outras narrativas que pairam que não a da extrema-direita, que é, está uma desordem, ordem e eu seguro, não é? Que é a única que vai existir, que é típico, histórico, está aí, agora é italiana, mas pronto, aí vem. Só para, na minha reflexão, este esforço é de estar a abrir portas, estar a abrir corações e estar a fazer experimentação, porque vai ser necessário. Nós vamos ter que desenhar o mundo em que vivemos. Esse mundo vai ser muito menos abundante, já diz o Macron e vemos todos, e portanto vamos ter que gerir essa aparente escassez. Há maneiras de a tornar uma abundância, mas é muito mais frugal, e isso tem que ser deliberado, porque senão alguém nos vem tirar, não é? Portanto, eu acho que é neste momento do caminho em que estamos. Sim, obrigado. Há mais perguntas agora do da Ana. Ana, ok. Então vamos ouvir a pergunta da Ana e depois então abriremos para receber perguntas da audiência que está aqui online. Obrigado. Ok, estão a ouvir? Álvaro, diz que sim. Estás a ouvir? Estão a ouvir-me na sala? Sim? Ok. Uma questão super interessante, as vossas intervenções. Em relação à democracia deliberativa, a termos mais práticas de nos ouvirmos uns aos outros, de deliberarmos, de ouvirmos abertamente as críticas, ouvirmos abertamente críticas, de pensar em problemas numa perspectiva em que ouvimos todas as outras vozes e tentamos de forma também pragmática resolvê-los. Isso é super importante e penso que não temos que falar só deste método de assembleias cidadãs para resolver questões políticas, não é, a nível nacional ou local, mas também mesmo ao nível de qualquer organização, não é? Mesmo dentro dos empregos, das organizações onde trabalhamos. E isso é algo que vai muito contra as tais estruturas que temos já, que vêm do passado, do patriarcado, das hierarquias, de modelos mais autocráticos, não é? Em que quem está em baixo tem só que ouvir e calar e não pode ter opinião sobre a forma como as coisas funcionam. Portanto, eu acho que aí também há muito espaço, não só a nível, portanto, talvez não estamos a falar de assembleias de cidadãos, mas mesmo as próprias assembleias de trabalhadores ou de estudantes, mas de criarmos uma cultura e exigirmos mais uma cultura em que se ouçam mais todas as pessoas envolvidas numa instituição para resolver os problemas dessa instituição. Pois há sempre problemas que lá em cima não são vistos como problemas, mas que por toda a gente que lá trabalha são. Acho que isso é importante. E tenho uma questão em relação às Assembleias de Cidadãos, de se fossem mesmo implementadas institucionalmente, com o compromisso de que os resultados das deliberações iriam ser implementados, como é que asseguramos que não iam sofrer as mesmas pressões dos lobbies e interesses económicos estabelecidos que existem também já no nosso sistema de democracia representativa? É isso. Obrigada. Posso tentar. É assim, em relação. Primeiro concordo totalmente que as assembleias não são panaceia, portanto tem que ser uma coisa sistémica, mas têm princípios que podemos aplicar noutras estruturas, como no local de trabalho. Aliás, a democracia participativa começa com o workplace democracy, portanto isso é muito importante porque as pessoas não são uma coisa aqui e aqui aprendem a deliberar, depois lá fora já não, e há aqui uma dissonância, tem que ser uma mudança sistémica. Em relação à questão dos lobbies, não tenho uma resposta ótima. Eu acho que é muito mais fácil os interesses instalados
chegarem aos partidos e às pessoas que têm poder nos partidos, do que a pessoas que são por 6 meses aleatoriamente selecionadas e são pagas para isso e sabem que estão a ser pagas com dinheiro, se pensarmos que é dinheiro público, que estão a cumprir uma função cívica, também a representação dos outros, e são muitas pessoas. Portanto, são muitas pessoas a ter de dar razões pelas quais querem que isto aconteça desta forma ou acham isto assim. Não é a mesma coisa ter uma posição e vincar a posição e depois tentar que essa posição seja maioritária e não ter de flexibilizar nada, não ter de ouvir o outro. Aqui tem que haver este processo, porque este processo é facilitado, lá está. As pessoas não chegam lá, como o Guilherme bem explicou, e começam a dizer as suas opiniões e quem fala mais alto é que ninguém, não é isso? E, portanto, o método em si pode prevenir essas entradas de outros interesses, ou pelo menos que elas sejam suficientemente importantes para condicionarem o processo muito. Isto é dos aspectos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. E depois torna-se muito técnico, não é? Porque não é só os intervenientes que têm a capacidade de enviesar uma discussão. Os peritos que se metem numa sala, quem é que o escolhe? O próprio facilitador, que pode dar muito mais. Sim, a Pascal, sim, mais, não é? Portanto, mas, outra vez, a tiragem de sorte resolve muito. Portanto, tem-se uma pool, um grupo de facilitadores e para esta coisa tira-se à sorte e, portanto, esses facilitadores não sabem onde vem. Da parte dos lobbies é muito mais complicado estar a levar com pessoas novas cada 6 meses, andar atrás delas, fugas de informação, este tentou corromper-me, portanto, não é? Um jotinha que vem pelos partidos, quando chega ao poder já deve favores a milhares de pessoas e está caladinho na corrupção dos lobbies e nas coisas. Portanto, mesmo por o desenho já ameniza isso muito. Depois, pronto, são sistemas humanos, nunca vai haver nada à prova de bala e esta coisa vai-se construindo e, sei lá, eventualmente comissões de ética feitas da mesma maneira, à procura de soluções para esses problemas. Isso. Portanto, chegou agora o momento de recolhermos algumas questões da audiência que está aqui connosco na biblioteca e eventualmente também de quem quiser pôr alguma questão através do chat, do bate-papo do Zoom. Portanto, a ideia era recolhermos algumas questões e depois convidarmos os nossos convidados a reagirem e a comentarem, mas, portanto, se calhar ia fazer uma recolha e depois, dependendo do tempo, logo veremos se eventualmente dará tempo para outra, mas, portanto, eu agora gostava de, quem quisesse colocar alguma questão, o fizesse dizendo o nome e depois eu vou passar para aí. Já estás aí no microfone, pronto. Portanto, a única coisa é realmente vão ter que falar para este microfone, senão quem está online não consegue ouvir. Alguém tem aqui... Bom dia a todos, sou o Jorge Farel, da Rede para o Decrescimento. Sinto-me satisfeito com os contributos e as achegas que deram e que levam as pessoas a pensar, de facto, neste assunto complexo que eu vou denominar da participação. Pessoalmente tive experiências desde o maio de 68, por aí fora, ao longo da minha vida, e sempre me debati com a questão de quem são os cidadãos e o que é o sistema. O que é que, e para mim é um todo, não é dissociável, não se pode dizer, são as duas faces da mesma moeda, que os cidadãos tenham um engajamento, que se envolvam, participem, e de facto, mas temos ao lado todo o sistema com o tráfico de influências, tudo aquilo que vocês até já identificaram. Aqui eu posso fazer só o comunicar, a partilha, por exemplo, desde 2 meses, estou na Junta de Freguesia, eu sou freguês de Campo de Ourique, e a questão e a problemática do metro da estação sobre o Jardim da Parada. O que é que isso motivou? Até motivou 2 movimentos, os A's e os B's, contraditórios, até foi simpático, e de haver uma adesão
em cujos números se dão de pensar. Somos 22 mil residentes em Campo de Ourique, que metade são jovens e fica a outra metade, e depois, quando desencadeamos o processo de uma petição, porque a noção de petição, que é uma coisa em aberto e que eu acho que é sempre muito importante e significativa, porque no fundo é uma maneira espontânea das pessoas sim ou não aderirem com aquilo que efetivamente é o justificativo porque é que existiu e porque é que se montou aquela petição. E numa semana 500 assinaturas já existem. Tudo isto só para dizer que no fundo é o balancear entre os sistemas disponíveis de participação, assembleias e não só, diferentes modalidades, sempre ligadas para mim à ação local, não é? Mas sempre pensando no global, porque de facto, quando se fala do metro, tem-se a ver com o sistema dos transportes, da mobilidade, e portanto, daquilo que é o específico de uma situação concreta que efetivamente leva, sim ou não, positivamente nesta experiência de Campo de Ourique, que tem uma dinâmica também própria, tem um fórum 2030, portanto, que qualidade é que a gente quer no nosso bairro, e portanto tudo isso às tantas leva-me a ter uma perspectiva otimista no sentido de haver um maior envolvimento de cidadãos que podem introduzir uma melhoria qualitativa na nossa vida e, sobretudo, agora numa perspectiva decrescentista, quais são os valores que devem estar presentes nesse reequacionar de uma vida cotidiana urbana. Obrigado. Obrigado. Mais questões? Bom dia, eu sou Luís Camacho, faço parte da Rede para o Crescimento. Eu gostava de vos colocar uma questão a quem teve nestas últimas eleições a iniciativa de concorrer. Muitas pessoas daqui são cidadãos já que tentam participar e tentam participar através de associações, etc., muitas vezes com o apoio do poder local, não é? E agora parece-me aqui que houve aqui quase uma concorrência ao tal poder. Eu gostaria de saber qual é a vossa experiência após as eleições, tanto a esse nível, a nível de coabitar com o poder, e também ao nível de o que é que aconteceu também com as pessoas com quem falaram nas ruas, etc. Também o que aconteceu, vocês já falaram um pouco a nível de conhecimento dos problemas das pessoas. Mais online, não sei se agora convém ler a questão. Sim, pode ser. Antes então eu sim. vou ler a questão online, já que o microfone está aqui ao pé de mim, né? Esta é da Isabel Duarte e ela pergunta: como são organizadas as pessoas quando há necessidade de tomar uma decisão? São convites distribuídos pela população ou estas pessoas têm que fazer parte da comissão? E pronto, essa é a dúvida. E passo. Mais alguma questão aqui na sala? Olá, muito bom dia. Chamo-me César e faço parte do grupo de trabalho das Assembleias de Cidadãos e é uma questão também em jeito de comentário, que é até que ponto a democracia que nós estivemos a falar aqui é defensável no sistema económico em que se vive, na medida em que conceitos como participar, deliberar, são coisas que exigem tempo, e o tempo no sistema económico em que vivemos está associado a um valor. Pronto, era só esse comentário. Obrigado. Diz. Peço desculpa, agora já está, não está? Ok, pronto, ficou só uma luz, está certo. Portanto, já temos agora aqui quatro comentários, questões. Fazemos então aqui uma ronda
e depois logo vemos se ainda existe tempo para falarmos mais um bocadinho. Alguém quer avançar relativamente às... Bom, em relação a Cabo de Ourique, eu também moro lá, e acho que foi uma mobilização, já está a ser uma mobilização extraordinária. Acho que teria sido muito útil haver uma Assembleia de Cidadãos e a integração de facto dos cidadãos nesta tomada de decisão, porque eles foram integrados pós, não houve essa possibilidade, e também porque, como cidadã, senti uma dificuldade muito grande em perceber quais é que eram as informações corretas, afinal, houve muitos, enfim, muitos atropelos de informação, mas também fiquei muito feliz quando vi a mobilização do Jardim, quando vi o abraço ao Jardim no outro dia, e pronto, é um tema que polarizou, obviamente, e mostra como as pessoas que vivem nos locais têm que ser envolvidas nas decisões que afetam esses locais. E vou parar de mexer, não é o telemóvel, é o microfone. Sim. Em relação à Isabel, a questão, eu não sei se entendi muito bem a questão, mas se é aquilo que eu estou a pensar e pode não ser, normalmente as pessoas são selecionadas com convites que são distribuídos geograficamente, portanto, aleatoriamente, e depois as pessoas podem dizer que sim, que querem participar. Normalmente é assim que acontece. Normalmente não são processos de inscrição, porque é assim que garantimos que não são sempre as mesmas pessoas a participar e que não há esse efeito da autosseleção que se tenta combater através do sorteio. Portanto, o sorteio procura combater que as mesmas pessoas engajadas voltem a participar, porque essas já participam e já têm outros mecanismos e ferramentas para o fazer. Não sei se foi essa a questão, se era sobre o sorteio. E em relação ao César, não sei se outra questão é para as candidatas. Em relação ao sistema, pois não é só por causa do tempo, não é? Eu acho que, sim, sem dúvida que o tempo é um problema, por isso é que as assembleias são remuneradas, precisamente porque o tempo é dinheiro, ou devem ser, essa é a melhor prática, mas depois o sistema económico coloca imensos entraves à participação noutras áreas, e portanto a minha perspectiva não é muito compatível, não é? Mas isso também é outra conversa muito grande. Eu adoro que não seja compatível. Não é compatível. E especialmente se estivermos a falar entre crescimento, torna-se ainda mais incompatível. Portanto, na verdade, e outra vez, e como desde os anos 70, nós vamos direitos a um muro, porque a maneira como nós vivemos não é compatível com nada, incluindo com as alternativas que estamos a fazer. Portanto, as alternativas que estamos a fazer não vão salvar mundo nenhum, especialmente este em que vivemos, esta modo de organização, são uma prática para quando ele começar a ruir. Que já está. Portanto, e nós não estamos a praticar o suficiente. Portanto, isto tudo já é ótimo, mas é mais, para mim, é mais uma prática. Portanto, também para recuperar tempo e recuperar riquezas que não são as financeiras, que é um ritmo de uma cidade, das metrópoles. Se não se está ao ritmo de uma metrópole, é-se mastigado. Quanto à questão da coabitação das associações com o poder político, eu tive experiências muito fortes no sentido de descobrir novos tipos de censura. Ou seja, as associações políticas, quer em Bruxelas, também em Montemor, estão dependentes de dotações financeiras dos poderes locais e, portanto, não se envolvem em campanhas políticas alternativas, certo? Porque se perdem não levam. Se o partido que está no poder continua e eles foram numa lista diferente, é fácil imaginar as represálias. Há essa dependência e esse apoiar tácito por trás e até ajuda umas coisas, mas na verdade, não é? Como estão a existir naquele registro, se não mexer muito está bem. Eu encontrei muito em Bruxelas, muito. Nós fazíamos festivais de democracia com
organizámos um festival de 2 dias de democracia baseado no que tinha acontecido em Barcelona, para convidarmos as associações locais a participarem em mesas redondas sobre os tópicos em que elas se focavam, inserção social, ambiente, mobilidade, etc. Eles vinham muito timidamente, porque foi organizado como um festival, sendo que depois nós recuperámos aquilo tudo e fizemos um programa político para irmos a candidaturas. Portanto, foi sem elas e com elas. Mas sim, existe. Pronto, e é o que é. O que é que aprendemos das necessidades da população? Para já, nos primeiros passos que eu dei, muito pouco. Pouco. Vai-se, quem vem já tem algumas ideias mais do que necessidades, portanto, tem algumas coisas que se identificam em tudo, mas normalmente são nichos muito pequeninos de pessoas a darem os primeiros passos. Acredito que, à medida em que vamos continuando a ter mais visibilidade e legitimidade, esses problemas possam vir a ser postos na mesa. Eu já começo a receber, como membro da Montemor Viva, ou pelo menos que as pessoas me associem a isso, perguntas sobre como é que se faz isso, como é que se faz aquilo, então e aquele outro. E, portanto, a resposta é sempre: não sei que ideia que tem, venha à próxima reunião, que é para um bocadinho para meter na coisa. Portanto, até já eu não aprendi muito. Agora, não aprendi muito sobre, aprendi imenso, aprendemos imenso sobre as necessidades locais das populações que ali estão e tudo. Ainda não chegámos lá, daí temos que praticar, experimentar e ver como é que isto é. E depois só uma nota enquanto aos métodos de seleção e de participação. Como dizia a Inês, nem tudo é... A Ana, desculpa, nem tudo é Assembleias Cidadãs. Portanto, há muitos métodos de eleição, de como é que as pessoas participam. Em Barcelona era a bairro. Quem, todos os 15 dias, via reunião de bairro, com poder sobre decisão, o que é que se passa naquele bairro, sendo que eles sabiam que muitas pessoas não podiam vir porque não tinham dinheiro, ou tinham filhos, ou tudo, e portanto eles arranjavam soluções para isso. Cada 15 dias havia uma pessoa que fazia babysitting aos putos, toda a gente que vinha. Portanto, as mães traziam as crianças que iriam para ali e elas podiam participar. Toda a gente traz comida, portanto, faz-se uma mesa posta onde é agradável ir, e portanto não é só chegar ali, ter uma reunião e ir embora, é estar com os vizinhos, conhecer, passar tempo. E depois, como o José Pacheco diz, a cada 3 reuniões, ou a cada 4 reuniões, 3 é para copos. 3 é para a gente gostar da outra pessoa, porque nós em Montemor temos aquela sorte imensa de ter uma comunidade ali muito ativa, que são pessoas lindas e que nós passamos a vida em festa. É cansativo. Não, eu não. Eu quando chego a uma festa não estou sozinho. Não, está lá muita gente. Está lá muito... Não, a festa é uma cola essencial à construção de comunidade. Eu adoro fazer projetos com os meus amigos, mas a maioria das tempos que eu os vejo é a ver uma cervejinha, é numa festa que se organiza, é, sei lá, não é? Eu gosto de estar com eles. E depois a gente, de gostar de estar com o outro, encontramos coisas comuns e vamos a projetos juntos e fazemos uma coisa que não é só no projeto que desgasta, mas é uma continuação quase natural da nossa amizade. Portanto, eu assim... Em Bruxelas foi tiragem à sorte. Quando se é eleito, tem-se acesso às listas de todos os cidadãos do círculo eleitoral onde se foi eleito. Todos nós tínhamos nomes e moradas, tiraram a fazer a representação de mulheres, de homens, de minorias, etc. Especialmente Bruxelas era um mosaico enorme. E depois tiraram a sorte de enviar cartas, ver quem é que responde. Se não, manda-se mais, quem tem que feito. Está feito. Paga-se para combater essas coisas. A questão do tempo é uma questão de usar o mesmo meio que é privilegiado, portanto uma pessoa participa, não tem que perder um dia de trabalho, não tem que ser um sábado sobre as horas da família, por exemplo, e então é remunerado, que é uma maneira de resolver essa questão do tempo. A questão dos impactos, numa comunidade pequenina como Montemor, são 15.000 pessoas, portanto quase toda a gente se conhece por outras guerras. Eu diria que há algumas associações que nasceram à volta de alguns temas, há pessoas com quais, por exemplo, eu já estou há 20 anos, nunca tinha falado de pessoas da Câmara, de trabalhador da Câmara, que se tornaram pessoas muito ativas no movimento, porque
viram que aí havia uma possibilidade de falar, que se calhar dentro da Câmara não era possível, até houve represálias, sim senhor, pronto. Portanto, às vezes não é fácil, mas de facto temos que reconhecer que há a motivação de ir às eleições. Depois, o movimento depois das eleições, tentámos organizar também formas de ver temas privilegiadas, mas aí depois as pessoas voltam para a sua vida, digamos, quem já tinha uma vida associativa e que já tinha temas, volta para as suas associações e os seus locais de trabalho, e o resto perde-se um bocadinho, mas e a questão é como envolver mais pessoas para uma próxima ronda. Pronto, eu vou responder a isso, acho que... Eu só queria colocar aqui uma questão, desta vez não vou ler aqui uma coisa do chat, é uma pergunta que eu queria colocar, porque, enfim, acho que já percebi, ou se calhar também já tinha uma ideia, e já percebi que realmente qual é a metodologia. Acho que já sabemos que há metodologias já bastante apuradas para ter uma coisa que chega a decisões que realmente que espelha a vontade da população, não é? Como houve aquelas assembleias de cidadãos em França, por exemplo, a metodologia estava ótima, mas o problema foi que isso depois não é posto em prática. E o sistema atual, no fundo, não quer ceder, obviamente, nenhum poder. Não é? Pelo contrário, quer isso utilizar como legitimadora do seu próprio poder. Como é que acham que a gente consegue ultrapassar esta situação? Porque, na realidade, todos nós, de alguma forma, não é mesmo a rede de crescimento e não sei o quê, também é uma organização, um coletivo, damos muito tempo, fazemos muito esforço, estamos muito, enfim, nestes processos e depois, no fim, pouco acontece, não é? Como é que vamos resolver esta tensão que aí existe para, no fundo, não estamos aqui a brincar quando realmente estamos como o Guilherme também disse, estamos numa situação de emergência, não só climática, mas social e económica, que e não podemos aqui utilizar essa liberdade que temos nestas democracias liberais. Estamos a brincar às assembleias de cidadãos, mas na realidade não movimentamos nada, não é? E como acham que podemos ultrapassar este impasse? Pronto, era essa a minha pergunta. Obrigado. Minha resposta é um bocadinho estranha, ok? Eu não acho que nós vamos conseguir fazer isso. Okay? O que nós estamos a fazer aqui não vai, porque não cabe nesta democracia e não tem tempo, substituir nada, não vamos salvar mundo nenhum. O mundo está a acelerar vertiginosamente porque tem que ser assim que ele é desenhado e nós não vamos eleger assembleias cidadãs para gerirmos o país todo, frufru. Não vai acontecer. Não vai acontecer. As únicas duas, antes do mas, as únicas duas realidades políticas, portanto, utopias concretas de democracia, de feminismo, de autonomia, de crescimento que eu conheço, é Rojava e Chiapas, que fizeram uma coisa que nós aqui não estamos nem preparados para discutir, quanto mais fazer, que foi pegar em armas. Desenharam uma linha vermelha e disseram aqui, nós não nos organizamos assim. E só assim é que deu. Não deu de outra maneira nenhuma. Somos sempre relegados para o checklist da participação, é sempre pífio, não funciona, funciona a nível local, passinhos pequeninos vamos a dar agora, não temos tempo, não vai acontecer, e portanto isto é uma coisa de experimentação, eu acho que faz muito falta em todas as conversas que temos de crescimento, começarmos a fazer as pazes com este mundo, vai dar um trambolhão muito grande, e nós não estamos aqui para o salvar, porque ele é altamente destrutivo, estamos aqui para criar novas narrativas, para quando os buracos, os vazios de poder começarem a emergir, nós termos qualquer coisa para oferecer, termos estratégias e práticas em reorganizarmos. Depois podemos experimentar tudo e experimentamos e vamos em democracias locais e
lançamos Partidos o Futuro, que é para irmos para podermos lançar esta conversa e para podermos meter na mesa, mas muito honestamente, e se formos todos muito honestos, não dá. Bom, depois deste cenário positivo, eu acho que nós podemos infiltrar o sistema com um partido, podemos infiltrar no sistema das Assembleias de Cidadãos. Nós temos visto muitas mudanças no cenário político ou partidário e rápidas, não são boas, mas são rápidas e é verdade, e há uma grande massa de população muito insatisfeita que quer ter uma palavra a dizer, e de uma forma organizada nós podemos fazer isso com assembleias e com outros processos participativos. Se vai a tempo ou não, eu acho que vai sempre a tempo, porque enquanto existirem pessoas, nós teremos que nos organizar e teremos que encontrar formas de tomar decisões e de dividir recursos e de promover aquilo que queiramos promover, e acho que esta é uma forma mais justa e acredito que possamos eventualmente multiplicar estas experimentações que o Guilherme fala, que são muito importantes, e multiplicá-las como mel por todo lado. Eu acredito que sim. Eu atrevia-me a dizer só que realmente essa coisa também passa por criar o desejo nas pessoas de que isso aconteça mais, não é? Portanto, não é olhar apenas para as experiências como uma coisa, olha, estes experimentaram e ninguém lhes ligou nenhuma. Não, é perceber que o próprio processo é realmente já um processo de aprendizagem, empoderamento, enfim, a palavra empoderamento não gosto tanto dela, mas seja capacitação, talvez, e emancipação também. Portanto, as pessoas perceberem que existe esse espaço e que nós não devemos abdicar dele, independentemente de facto de haver muitos constrangimentos, o tempo, o dinheiro, as várias coisas em que estamos envolvidos, e portanto acho que é bom que realmente consigamos também, cada um de nós, criar esse desejo e esse espaço para a possibilidade. Não é ficar apenas no cenário catastrofista e apocalíptico e colapso. É bom que percebamos que isso pode acontecer, mas realmente encontrarmos em nós esse espaço e essa capacidade de não ficarmos sujeitos ao famoso não existe alternativa, ou there is no alternative, porque isso realmente é que é verdadeiramente perverso. Porque ouvimos aqui as experiências, existem experiências mais radicais, como o Guilherme mencionou, Rojava e Chiapas, mas também, de facto, trata-se de comunidades com características muito especiais, mas, eventualmente, e nisso concordo com ele, que se calhar nós, em breve, poderemos estar mais próximo das condições que criaram a possibilidade dessas experiências acontecerem do que pensamos. Mas, portanto, isso acho que também é uma coisa para ficar aqui, não é dizer, Rojava e Chiapas, aquilo está tão longe que nunca vai acontecer aqui. Não. É possível que se criem em breve condições para que isso possa acontecer. E, portanto, também precisamos de perceber que existem ferramentas, existem experiências, existem recursos que podemos partilhar para que a coisa não corra tão mal como pode correr. E só queria também deixar aqui, eu já vi que havia ali mais uma mão, e nós ainda temos mais um minutinho. Diz. Há aí também? Uma curta, sim, então depois lês. Vamos recolher então essas duas últimas e depois fechamos. A Susana também já tinha colocado. Mas também queria só dizer que, de facto, para além da democracia assembleária, deliberativa, existem outras formas de democracia participativa, como a democracia direta, que também já foi experimentada. Houve alguns partidos, chamados partidos pirata, a dada altura, que tentaram entrar dentro do sistema para implementar processos de democracia direta, mas eu diria que suspeito que não vai haver nenhum processo puro, em que vai ser só uma forma de fazermos as coisas. Esta, definitivamente, é para abandonar progressivamente,
mas temos realmente várias propostas que aqui não foram faladas, mas que acho que em combinação vão poder... Podes fazer só circular, põe a tua pergunta, passamos depois ao Não Jorge. é uma pergunta, é uma provocação. Sim, boa, é bom. Também sou um bocadinho cética e também sou muito catastrofista nesse aspecto e um bocadinho indolente, mas quanto à questão de o mundo vai cair, sabemos que sim. E a democracia também é muito enviesada e nós pensamos aquilo que nos dão a pensar. Não é? Quando a gente acha que alguma coisa é de borla, é porque o produto somos nós, basicamente. E a minha questão para o Guilherme, agora já interveio o Álvaro, mas em relação à intervenção do Guilherme, até que ponto, e nós já vimos o greenwashing fantástico que tem vindo a ser feito, seja por lobbies, por grandes empresas com muito dinheiro, seja por próprios governantes, partidos que querem se perpetuar no governo, até que ponto vamos conseguir passar a mensagem que de facto o mundo está a arder, não é? A nossa casa está a arder e que o planeta precisa de ser salvo de nós próprios, sem que todos estes lobbies não venham com o greenwashing habitual de fingir que está tudo bem. E o povo, que é quem neste momento, dada a democracia que temos enviesada através do voto, o povo não vai nessa conversa e não vai votar nos mesmos e não vai querer alternativas. Está feita a provocação. Eu não iria dizer nada se... Portanto, o meu nome é Jorge Marques, já acompanho há uns anos a rede, e portanto eu não iria dizer nada, mas não resisto aqui à provocação ali do Guilherme, porque a questão é esta: eu quero ser um pacifista e tenho-me comportado ao longo da vida desta forma, porque a questão que eu ponho é esta. E depois das armas, não é? Ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, tem-se feito a utilização das armas. Portanto, depois, agradecer aqui o evento, acho que isto dá muito trabalho, mas fazer outros, e depois, claro, já não há tempo hoje, mas gostava também de alguma teorização, sempre gostava, do Álvaro Fonseca. Muito obrigado. Para aqui, dois contributos aqui online, do Paulo, que diz: o Guilherme antes, isso foi mais em relação àquela pergunta que eu tinha feito, o Guilherme antes já apontou uma possível resposta a essa pergunta: convencer o poder político de que, se não forem as assembleias de cidadãos, a extrema-direita ou outras alternativas que lhes parecem piores a ganhar esse espaço. E o Alcides diz que é importante estarmos a construir práticas alternativas, seja dentro do sistema ou à margem, pois, quando surgir uma crise institucional, há que se ocupar o espaço político, evitando o retrocesso ao autoritarismo. E, pronto, esses dois contributos do Paulo e do Alcides. Então, uma ronda de comentários finais. Então, vou só reenquadrar o que é que foi a minha participação aqui e no geral. A mim chamam-me catastrofista, ok? Eu sei. E dizem que eu estou a usar políticas de medo que não funcionam e que isto está tudo cheio de políticas de medo, que é verdade, está. Eu não estou a usar estratégias de medo, estou a usar estratégias de pânico. Nós estamos aqui a ter uma conversa, de repente entra um leão esfomeado por esta porta e nós precisamos de um momento de pânico, estamos de acordo? Se nós continuamos, não, calma, vamos deliberar, não. Nós precisamos de um momento de pânico. E pânico vem de fazer pazes com que a maneira com que nós vivemos vai acabar. Vai acabar. E vai acabar mais ou menos em breve. Há muita gente aqui que vai passar por isso. Vai bem muito. Está a acabar. Ok? Eu não estou a dizer, ei, catastrofismo. Eu espero que a minha experiência pessoal e da quantidade gigantesca de coisas que eu fiz desde que me dei conta que isto vai cair, seja um exemplo de que, agora vai acabar, não faz mais nada, vá à praia à espera que colapse. Não. Vai colapsar, mas a vida não acaba. Vai acabar este mundo, virão outros. Há uma urgência enorme de os trabalhar agora. Isso implica
antes de começarmos a fazer coisas, fazer pazes com muita coisa. Temos imensas conversas que podemos continuar a ter sobre o tamanho das cidades e a viabilidade delas no futuro, incluindo num cenário crescentista, a ligação entre liberdade e violência, porque o depois das armas vamos ter que ver depois, mas até às armas é isto, pelo menos por agora. Isto é uma visão e é da experiência que eu vejo aí fora, é o que tem acontecido. Dentro dessa lógica, até quando é que o greenwashing não vai acabar a ideia? Claro que vai. Onde é que nós estamos? Como é que não vamos ser catastrofistas? Tudo o Green New Deal europeu e americano e tudo o diabo quando se faz nas Chinas e tudo, é tudo greenwashing. É tudo energias verdes, é tudo carros, é milhões de dinheiros para continuar a fazer uma coisa que nós sabemos que não só não funciona, como vai agravar tudo. Nós nesta paranoia de irmos atrás de um sintoma que é as emissões de carbono, vamos agravar todos os outros sintomas de um problema muito maior, que é este do crescimento económico. Isso não vai parar. A Europa não vai largar essa posição, ou não vai querer. Os Estados Unidos decididamente não vão crescer. A Rússia e os outros e as Chinas querem crescer porque se sentem desempoderados e, portanto, está tudo a crescer. E ainda todos, na verdade todos. E, portanto, a única coisa que vai acontecer, a única coisa que para isto é um muro. E o que eu estou a dizer é que eu não estou a ser catastrofista, eu estou a fazer pazes com uma realidade que me vai chegar. Estou mesmo à séria. Estou mesmo à séria. Tipo, isto é super emocional. Vem aí uma realidade que é muito diferente desta faraónica em que nós vivemos, que é aviões para onde nós quisermos, é telemóveis para cada um, ou smartphones e os computadores e tudo a preços acessíveis e andamos de carro para trás e para a frente. Isto acabou. E quando essa realidade acabar ou começar a acabar, nós precisamos ter essas alternativas. É só o que eu estou a dizer. Não estou a dizer que vai arder, vamos embora e não fazemos mais nada. É o contrário. Vai mudar muito. Vamos tentar trabalhar para conseguir gerir, empurrar um bocadinho nessa discussão e nessa coisa que vai acontecer, nessa reorientação social, as coisas numa direção democrática, crescentista, etc. Eu só queria dizer que, pronto, por vezes o pânico também causa paralisia, mas acho que estamos todos de acordo que não é bem esse o caminho, e se não nos paralisar, acho que pode ser bom como alerta. E pronto, e agradeço aqui. Obrigado. Vamos então encerrar. Portanto, queria agradecer, primeiro que tudo, aos nossos dois convidados principais, ao Guilherme e à Inês, que foi o convite que partiu do Alcides, que inicialmente era para estar aqui a fazer o papel que eu estou neste momento a fazer. Queria agradecer também, obviamente, à equipa da biblioteca que nos tem apoiado nesta iniciativa, que abraçou esta iniciativa e que também a provocou ali. O Fernando tem um papel importante no facto de estarmos aqui hoje. E, obviamente, os meus companheiros da rede, as companheiras que também fizeram aqui, contribuíram para esta sessão, a Ana Poças, peço desculpa, Pascal Milcan e a Susana Ribeira, e também aos meus companheiros deste grupo dentro da rede que está a organizar este ciclo. E, exatamente, para dizer que o ciclo ainda vai continuar, temos mais 2 sessões até ao fim do ano, elas vão decorrer nesta biblioteca, no primeiro sábado de cada mês. A próxima será no dia 5 de novembro, e em que o tema vai ser saúde e cuidado, ou saúde e cuidados, portanto, o cuidado, mas lá está, um dos valores crescentistas. E gostava de acabar com uma frase que já uma vez aqui invoquei, mas que hoje acho que ainda faz mais sentido. A nossa única primeira-ministra, que foi primeira-ministra durante 6 meses, creio eu, Maria de Lourdes Pinto Silva, que era uma mulher que pensava muito várias das questões. Ela não era necessariamente crescentista, mas ela tinha uma frase que eu gosto muito, que diz: a política é de todos e de todos os dias. E realmente, no fundo, acho que é
a mensagem principal, independentemente dos cenários serem menos favoráveis, acreditarmos nisso, que a política é de facto todos e todos os dias, e não é só, a política não é só algo que lá está, que está apenas nas questões locais, institucionais, está na forma como nós fazemos as coisas na nossa comunidade, na empresa, no trabalho, o que for. Portanto, as práticas democráticas são algo que faz parte, devia fazer parte da nossa prática diária em tudo aquilo que fazemos. Obrigado a todos e a todas e até breve.